Eu venho à tribuna hoje para falar de um assunto ligado diretamente à região norte, especialmente ao meu estado do Amazonas, ao interior do estado e à capital, cidade de Manaus, e que tem sido objeto de matéria de todos os telejornais, de todos os canais de televisão desse país. Ontem mesmo, todos os telejornais da noite noticiaram a dificuldade que a população de praticamente todo o estado vem enfrentando com a enchente acima dos índices normais que acontecem a cada ano no nosso estado. Hoje pela manhã, a mesma coisa, mesma forma, matérias grandes, dando conta das dificuldades daqueles que vivem nas cidades e daqueles que vivem no interior, principalmente. E eu, especialmente, senhor presidente, senhoras e senhores, tenho abordado esse assunto desde o mês de fevereiro desse ano, alertando aqui dessa tribuna a situação delicada porque passam milhares de famílias que vivem na região norte. E tenho abordado muito a situação dos estados do Amazonas e do Acre. O estado do Acre, senhor presidente, banhado pelo rio Acre, pelo rio Purus, pelo rio Juruá, naquele estado, assim como a região do Amazonas banhada pelo rio Juruá, os efeitos da chuva, da enchente, já estão diminuindo em decorrência da vazante dos rios. Mas a nossa região é tão grande, o estado do Amazonas é tão grande que, apesar de que o Juruá tem suas águas baixando, outros afluentes do rio Amazonas e do rio Solimões ainda estão em processo de cheia, não é? Para que o senhor tenha ideia, nós estamos a 50 centímetros aproximadamente, a cidade de Manaus, de alcançar o limite histórico que ocorreu no ano de 2009, o que é muito grave, porque até então todos os estudos, as análises científicas, técnicas, senador Moca, e Vossa Excelência que trabalha também com essa questão de mudança climática, todos os estudos apontavam para que fenômenos como esses, que não são fenômenos normais, é um fenômeno natural, o rio subir e descer a cada 6 anos. Esse é o regime das águas da Amazônia. Mas que essas enchentes exageradas, para além dos padrões normais, deveriam ocorrer num ciclo de 40 ou 50 anos. E, na realidade, o que nós estamos vivendo hoje é algo completamente diferente. Em 2009, o Rio Negro, o Rio Amazonas, ou seja, Solimões, na cidade de Manaus, subiu tanto que alcançou a sua maior marca desde a época em que a medição, ano a ano, passou a ser feita. E alguns poucos anos depois, ou seja, 3 anos depois somente, nós estamos aqui na iminência de viver exatamente o mesmo problema, ou seja, uma outra cheia exagerada, causando não só transtornos à população, mas causando um prejuízo significativo para as famílias e também para a economia local. Manaus, cidade banhada pelo Rio Negro, já tem as suas ruas do centro da cidade já alagadas, senhor presidente. Os comércios são obrigados a erguer aquilo que nós chamamos de maromba, ou seja, construir um segundo piso para poder proteger toda a sua mercadoria. Até ontem, senhor presidente, para o senhor ter uma ideia, mais de 50% dos municípios, especificamente 37 dos 62 municípios, entre eles a capital do estado, a cidade de Manaus, já decretaram estado de emergência, tamanha a gravidade da situação. O governo do estado tem não apenas anunciado, mas tem efetivado auxílios importantes. Até esse momento, estima-se que somente o governo do estado deva ter investido em torno de 20 milhões de reais para o atendimento das vítimas que precisam construir pontes, não é? São os alambrados para poder
trafegar e chegar até as suas casas, trafegar pelas cidades alagadas e também que necessitam elevar o nível do piso das suas próprias residências. Isso quando muitas famílias não têm que abandonar, porque chega um determinado momento que nem um segundo, nem um terceiro piso dá conta, tamanha é a elevação das águas. Então, muitas das famílias são obrigadas a procurar abrigos em lugares seguros onde não foram atingidos ainda pela água. E a ajuda também não tem sido só para isso, não. Essas famílias todas, essas pessoas todas, nesse momento delicado, ficam extremamente vulneráveis a doenças, a várias doenças que vêm junto com a chuva, não é? E, entre elas, também outras doenças que se manifestam fortemente nesse período, a malária, a dengue. Então, também a necessidade do recebimento de medicamentos, o que já vem sendo feito por parte do governo do Estado, com a colaboração decisiva do governo federal. Ou seja, a situação é realmente muito grave. A enchente já comprometeu, inclusive, o tráfego da BR-319, a BR que liga as capitais do Amazonas e de Porto Velho, ou seja, a cidade de Porto Velho, a cidade de Manaus. Várias comunidades estão isoladas e 4 municípios estão na iminência também de ficarem completamente isolados. E a situação mais grave, nesse caso e nesse aspecto, são daqueles que vivem no campo, das comunidades rurais. Para que possa eu aqui traçar um comparativo, eu quero dizer que o cenário que temos atualmente, e eu repito isso, ele é grave, porque nesse curto espaço de tempo ele já chega ao limite máximo histórico. E não posso dizer que tudo esteja resolvido, porque a previsão meteorológica é de que a cheia deva continuar, em decorrência de que as águas, as chuvas, elas estão vindo com muita intensidade ainda e a previsão é que elas ocorram na nossa região até o mês de junho. Hoje, por exemplo, eu conversei com o prefeito que acaba de assumir a cidade de Benjamin Constant, que é uma cidade que fica na tríplice fronteira brasileira, que fica na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. E o prefeito me relatava o dilema, porque eles estão passando não apenas as dificuldades no atendimento dos ribeirinhos, daquelas pessoas, das comunidades indígenas, das comunidades produtoras do interior, mas a dificuldade também para atender as pessoas que vivem na cidade. E, senhor presidente, eu quero dizer que, diante desse quadro, a presidenta Dilma já anunciou, autorizou a liberação de recursos diretamente para atender as pessoas atingidas pela cheia, recursos que somam aproximadamente 12 milhões de reais. E esse foi um convênio assinado entre o governador do estado, Omar Aziz, e o ministro da Integração Nacional, o ministro Fernando Bezerra. Na ocasião, senhor presidente, o ministro deixou claro que se a ajuda essa que está sendo dada não for suficiente para chegar a todas as famílias, o governo está disposto a ampliar a ajuda de tal forma que todas as pessoas possam receber algo que a olhos da população em geral parece muito pouco, mas para eles é muito importante. E eu aqui me refiro no cartão solidário, cartão enchente, que está sendo distribuído a todas as famílias atingidas com um valor individual ou do cartão ou do cheque de R$ 400 por família. E, repito, aqueles que não foram cadastrados, que não receberam, o governo federal está disposto a ajudar o nosso Estado a fazer com que todas as famílias recebam. E, para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que quero tratar aqui das famílias dos produtores rurais, que tiveram suas safras completamente prejudicadas e precisam de recursos para o próprio sustento. A situação dessas pessoas é muito grave, porque toda a produção foi perdida, senhor presidente.
presidente, toda. E diferente de outros estados, no estado do Amazonas não há como acessar um fundo garantidor, senador Moca, não tem como, porque grande parte dessas famílias sequer o documento da terra possuem. Então, nós estamos estudando, junto com o ministro da Agricultura do Brasil, uma fórmula para que esses recursos, para que esses agricultores possam ter, pelo menos, parte das suas perdas reconstituídas. Aqueles que não tiveram a perda na safra estão perdendo porque não têm condições efetivas de escoar a sua produção. Então, senhor presidente, para concluir, quero dizer que o secretário de Estado de Produção Rural, o secretário Heron Bezerra, está em Brasília, terá uma reunião hoje no Ministério, mais uma reunião no Ministério da Agricultura, e em breve deveremos estar novamente com o ministro Mendes Ribeiro para vermos qual a fórmula encontrada para ajudar essas pessoas. Do ponto de vista de ações estruturantes, tudo vem sendo feito, não apenas por parte da Secretaria de Produção Rural, mas por parte também do governo do Estado do Amazonas e de outras secretarias, no sentido de prevenir essas catástrofes naturais que, infelizmente, têm sido cada vez mais frequentes em nosso Brasil. Então, dizer que da importância que o Ministério da Agricultura nos ajude a encontrar uma solução efetiva e, se não resolver, não repor tudo aquilo que os agricultores perderam, mas pelo menos minimizar a situação muito difícil porque eles passam hoje em decorrência da sua perda da produção. O ministro Mendes Ribeiro foi taxativo em dizer: vamos ajudar aproximadamente com um recurso que está estimado hoje na ordem de 8 milhões de reais, que não é muito para os cofres federais, nem para os cofres da agricultura, mas é muito para todos aqueles produtores e agricultores que deverão acessar essa ajuda. Muito obrigada, senhor presidente.